Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aqui por este canal. Seja bem-vindo a este nosso encontro dominical. Hoje, domingo, o 11º domingo do tempo comum. Queremos nos colocar na presença de Deus, sentir o seu amor por nós e fazer a reflexão do seu Evangelho, para que Ele nos ajude a nos colocar verdadeiramente como filhos de Deus, o povo escolhido, a nação santa, para formar esse povo santo de Deus. O Evangelho de hoje nos convida a sermos verdadeiros discípulos missionários escolhidos de Deus. O Evangelho do evangelista Mateus, que vai nos dizer o seguinte: que naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam como cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, fizemos a leitura do Evangelho, mas hoje, domingo, cabe-nos, para entender melhor o Evangelho, fazer uma reflexão também da primeira e da segunda leitura. Então, este domingo, a liturgia nos traz uma profunda mensagem da Palavra de Deus. Então, temos a apresentação da comunidade cristã naquilo que ela tem de mais característico aos olhos de Deus: o amor, a alegria e a comum unidade. Então, na primeira leitura, se fala aí da eleição. Deus escolhe o povo e estabelece um relacionamento especial com ele, tornando assim o seu aliado. Porém, com uma condição: se obedeceres. Então Deus vai falar: se você obedecer meus mandamentos, se obedecer as minhas leis, sereis para mim um povo, uma nação santa. Então, para sermos de fato o povo de Deus, é preciso obedecer ao que Deus nos manda, Ele nos deixa livre, mas é preciso nessa liberdade nos colocar diante de Deus. Não basta apenas dizer que é cristão, é preciso viver de fato aquilo que Deus pede de nós. E a segunda leitura nos revela qual a razão dessa eleição: o amor gratuito de Deus que nos reconcilia contigo. Ele vai dizer: quando éramos ainda pecadores, ou seja, mediante a morte de Cristo, nós nos tornamos o povo eleito a partir do amor gratuito de Deus. Mas para isso precisamos obedecer aos seus mandamentos. E por fim nós temos a terceira leitura, que é o Evangelho, que nos aponta qual é a finalidade de tudo isso, da eleição, qual é a finalidade dessa escolha de Deus por nós. Ou seja, para que Deus escolheu esse povo? E a resposta é: para a missão. A resposta é a missão. Deus nos escolhe para sermos missionários, anunciar a boa nova, anunciar o novo reino, o novo céu e a nova terra. Então nós cristãos, todos nós, não somente padres e religiosos, somos, portanto, aliados de Deus na missão de evangelizar, de falar de Jesus. O que não podemos é ser como Judas Iscariotes.
Judas Iscariotes, ele estava com Jesus, mas fazia as coisas contrárias a Jesus. Ele estava com os 12, mas não comungava daquilo que os 12 faziam. E temos cristãos que agem exatamente desse jeito. Está na igreja, mas não é igreja. Está junto, mas age contrário àquilo que todos tomam consciência. Está junto, mas faz o contrário do que aquilo que a comunidade estabeleceu ou decidiu. São Judas Iscariotes. No grupo de Jesus tinha esse Judas que fazia o contrário, tanto é que até traiu Jesus e prendeu, né? A consequência da sua traição foi a morte de Jesus na cruz. E temos esses Judas também no nosso meio, né? Que não comunga da ação da comunidade, não comunga daquilo que Deus pede. Então a eleição, quando Deus nos chama, né, para vivermos, nos escolhe para ser o seu povo, tem uma condição: obedecer. Se não somos obedientes a Deus, nós deixamos de fazer parte da sua família, porque não estamos em comum unidade com Deus. Se nós estamos em comum unidade com Ele, também nós estamos em comum unidade com os irmãos. Então, amados irmãos e queridas irmãs, que neste domingo, 11º domingo do tempo comum, o Senhor nos ajude a superar as nossas limitações, ouvir a sua voz, que nos chama a segui-lo e a servi-lo nos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.